Bom dia, eu quero dividir com vocês mais uma vez um pouquinho do meu devocional. E hoje é dia 5 de abril, um domingo. A leitura vai ser em Lucas 17, versículo 11 e vai até o 19, beleza? Está escrito assim, ó. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e se apresentem aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Deus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 leprosos? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vá. Sua fé o curou. Eu li esse texto e eu lembrei de um post do Geraldo Rufino no Instagram. Por quê? Porque esse texto ele me lembra muito de procrastinação. Os outros 9 que foram curados e não voltaram para agradecer a Jesus, provavelmente eles pensaram: eu vou ver minha família, eu vou ver os meus amigos, eu vou ver a minha noiva, que pode ser que ela esteja me esperando, e depois eu volto para agradecer a Jesus. Deixaram o agradecimento em segundo plano, e isso me lembra a procrastinação. O texto do Geraldo Rufino, que eu vi lá no Instagram, ele diz assim: qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena? E eu lembro que alguns anos atrás, acho que um ano atrás, no semestre, no fim, eu estava terminando o semestre e o professor ele deu pra gente 40 exercícios da matéria e falou assim: estudem essas 40 questões. Dessas 40 questões eu vou colocar na prova 15. E aí, o que a turma fez? Todo mundo estudou apenas as 40 questões. Ninguém se preocupou em revisar toda a matéria do semestre. Até porque a matéria do semestre é importante, a gente vai usar no dia a dia, na enfermagem, naquilo que você vai se formar. Mas não, a gente focou nas 40 questões. 15 dias antes de terminar o semestre, trocou o professor, houve uma mudança de professor. E o professor ele não achou certo, ele não achou que aquilo era um bom negócio. Ele falou: não, vocês vão estudar o semestre inteiro e eu vou basear as perguntas em cima de todo o semestre de aula. E não precisa ser um gênio para adivinhar o que aconteceu. Mais da metade da turma bombou nessa prova. Por quê? Porque toda a turma procrastinou. Ninguém procurou estudar o material do semestre. Eles estudaram apenas o quê? Apenas as 40 questões. E aí eu fui pesquisar a palavra procrastinação para poder gravar esse vídeo depois do meu devocional. E aí eu achei a seguinte resposta no Google: que procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar, é o adiantamento, demora, é o delongar, é o deixar para depois. E eu parei para analisar e a gente tem feito isso com muita frequência, né? Eu tenho 3 regrinhas. Eu quero passar para vocês
que eu tento seguir no dia a dia. Não é fácil, às vezes não dá certo, mas eu acho que vale a pena tentar. E assim, e não foi qualquer coisa, isso não foi, eu não tirei da internet. Isso existem estudos científicos que diz que isso funciona. Isso até já foi usado em uma universidade e deu muito certo lá nos Estados Unidos, né? Uma das dicas que eu tento fazer é me organizar. Eu tento organizar o ambiente e as minhas tarefas. Que nem, por exemplo, pela manhã eu procuro fazer o meu devocional. Eu sei que se eu deixar para depois das 10 da manhã, das 11 da manhã, isso vai passar, eu vou ir resolvendo as coisas, vou fazer algumas coisas e eu não vou fazer o meu devocional. Então, é uma das primeiras coisas que eu procuro fazer no meu dia. Eu organizo o meu ambiente e as minhas tarefas. A segunda dica, a segunda coisa que eu faço eu procuro ficar perto de pessoas que não procrastinam. Eu procuro acompanhar e andar com pessoas que resolvam as coisas no momento que deve ser resolvido. Tem pessoas que engavetam os problemas, que vai engavetando. Não, depois a gente resolve isso, depois a gente estuda essa matéria, depois a gente fala com essa pessoa que ficou magoada com a gente, depois eu ligo para falar com fulano. E fazer isso dá muito certo. Você focar, andar e observar as pessoas que não procrastinam. Isso dá muito certo. Uma terceira coisa que eu faço, que eu também acho muito legal, eu tento me comprometer com pessoas que não engavetam nada, com pessoas que não procrastinam e que gerem motivação. São pessoas que resolvam as coisas quando precisa ser resolvido e que gerem em mim uma motivação. Até porque, talvez você não saiba, você não lembre, mas de alguma forma alguém sempre se espelha em você. E se as pessoas estão se espelhando em você, você tem que gerar motivação para algo positivo. E é claro que nem sempre vai dar certo, nem sempre eu consigo fazer isso com exatidão, com 100% de objetivo concluído, mas eu procuro fazer. Então, o que eu quero passar para você é procure motivação nesses períodos difíceis. Procure adorar, procure resolver os problemas que precisam ser resolvidos, procure estar próximo da sua família. Esse período vai passar, vai passar assim, você não vai ver. E aí quando você perceber, você não curtiu a sua filha, você não curtiu a sua esposa, você não fez nada daquilo que era necessário ter feito. E aí você vai saber e vai deixar bem claro para as pessoas que o seu problema não era tempo, mas era o seu problema era de resolver as coisas, de querer resolver, de ir para cima do problema. Não era tempo, nunca foi tempo. Eu vi uma frase que eu achei assim muito bacana e provavelmente eu vou esquecer daqui uns dias essa frase, mas que ela ficou, eu fiz questão de anotar ela para isso virar uma prática na minha vida. A prática fortalece a teoria. Então, repita esses exercícios. O amor, ele é um movimento. Ele só vai dar certo se você praticar. Se você praticar, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, lendo a Bíblia, exaltando o nome do Senhor, buscando intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso precisa ser prática. Isso precisa ser colocado em prática. Isso tem que ser um movimento. Você precisa tirar toda a teoria que a Bíblia traz pra gente e fazer dela uma prática. Eu espero que vocês tenham entendido.